Vamos lá, tá gravando já, né? Tá piscando, tá gravando. Seguinte, na semana passada a gente teve aquela... Tem alguém dando eco aí no microfone, tá voltando aqui a minha voz. Na semana passada a gente teve aquela aulinha lá com o Bruno, Voltou. ele falou a respeito... Tinha travado aqui, perdão. Faltou aqui rapidinho. Vamos lá. Deixa eu só desativar aqui o meu, que é para te falar direitinho aí. Então, deixa eu só dar boas-vindas aqui para o pessoal. Pessoal, sejam bem-vindos. Você que vai ver esse vídeo aqui através de uma gravação. Essa aqui é uma continuidade do nosso treinamento de prospecção que a gente fez na semana passada. E está também gravado, está no nosso material. Então, é importante que você veja os dois materiais para você entender por completo o que foi melhorado, né? Eu dei o treinamento e o Caio Pessoa, que é meu sócio lá em Maceió, vai dar digamos que é a parte 2 desse treinamento. Tá? É um ajuste que ele fez, uma melhoria, uma continuação, em que, em números, né? Ele fez aí 11 ligações e teve praticamente 70% de conversão. Tá? Então, ele fez 11 ligações e conseguiu converter 7 pessoas para apresentar proposta. E esse é um número que, falando em prospecção ativa, é um número, assim, extraordinário, né? Que geralmente a gente faz 100 ligações para pegar ali 2, 3 conversões. Então, ele está com uma média muito boa, então eu fiz esse convite para ele trazer o que ele está fazendo, a maneira que ele está fazendo, como é que ele está abordando o processo que ele ajustou para nos ajudar aqui na parte de prospecção. Então, aproveitem bem esse treinamento, tenho certeza que vai ser bênção. Qualquer dúvida que você tiver, manda no grupo, né? Pode chamar aí nos canais disponíveis também da corretora, que nós estamos aqui para te ajudar e para te auxiliar. Vamos lá, meu amigo Caio Pessoa. Vamos lá. Na primeira parte lá do nosso treinamento, o Marcos falou a respeito do processo de prospecção, que é o sentido que tem aquilo ali. E o que eu vou falar aqui é um pouco mais prático, vou mostrar algumas ferramentas que a gente tem para auxiliar no nosso processo. Primeiro, uma ferramenta para a gente tirar da nossa cabeça as ideias, né, para organizar o fluxo de ideias que a gente tem na nossa cabeça. Depois, uma ferramenta para a gente encontrar os leads de uma forma mais organizada e filtrada. E depois, uma forma da gente entrar em contato com esses leads. Tá? Vamos por parte. E aí, quando chegar na parte de entrar em contato com o lead, eu vou ser um pouco mais longo. Aqui o resto das coisas vão ser bem práticas e bem rápidas para não tomar muito o tempo de ninguém, tá? Essa ferramenta aqui, ela se chama MindMaster. É uma ferramenta onde você cria, você organiza as suas ideias, tá? Você organiza as suas ideias. É uma ferramenta que você pode utilizar de forma gratuita. E aqui você simplesmente organiza da forma que você quer, o que você tem na sua cabeça. Lembrando que, uma vez que você tira da cabeça e coloca no papel, ou coloca na tela uma ideia, você abre um espaço no seu cérebro para você pensar em novas coisas, para você ter novas ideias. Então, o MindMaster, ele ajuda a gente a fazer isso de forma organizada. Papel e caneta funciona? Funciona. Não tem senha, ninguém perde, enfim. Está sempre salvo lá e está sempre à nossa disposição, não precisa de energia, nada. Mas, às vezes, atrapalha um pouco e a gente tem que pensar em como organizar, né? Quando a gente utiliza uma ferramenta, a ferramenta já está dando de forma pronta ali várias formas de você organizar o que você precisa tirar da cabeça, o que você precisa colocar no papel. E o MindMaster também é uma ferramenta colaborativa. Então, quem tem uma equipe de vendas pode colocar pessoas para adicionar ideias, para adicionar conteúdos ali no MindMaster, e acaba que todo mundo vai melhorando aquele projeto, vai melhorando aquele assunto ali que está sendo tratado, vai colaborando com aquilo ali, deixando tudo bem alinhado, tá? Deixa eu colocar meu celular silencioso aqui, peço perdão. Um segundo. Já. Outra ferramenta que eu utilizo aqui, agora já para busca dos leads, é o B2B Leads, tá? Aqui eu estou com 0 créditos, porque a última lista que eu peguei era uma lista de 1.000 contatos, e acabou que eu tinha 1.000 créditos e acabou os créditos, mas é uma lista que eu ainda estou utilizando, tá? É bem barato, tá? É bem barato. Aqui, ó, 1.000 empresas custa R$29,90. Tá? Você vai falar, pô, Caio, 1.000 empresas
veio muita empresa desqualificada, veio muita empresa que não existe mais, veio muito MEI, que às vezes o MEI ele abre ali a sua empresa por impulso, e é um negócio que de fato não existe, ou uma pessoa que está tentando começar, e esse cara ele é um lead desqualificado, ele é um lead que muitas vezes naquele momento não vai ter condições de contratar um plano de saúde, né? Então, através aqui do B2B Leads, facilmente nós conseguimos filtrar essa lista de pessoas, de empresas que a gente está buscando. Vou já mostrar como que a gente faz esse filtro, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E aqui nós vamos colocar aqui o KINAI. Vou botar, por exemplo, aqui corretora de seguros, um exemplo. Corretora. A corretora de títulos e valores. Vou botar aqui corretoras. Corretoras. Câmbio. Vou botar aqui seguros. Vou botar aqui empresa de resseguros. Isso aqui é só para um exemplo. Vou botar aqui drogaria, né? Medicamentos. Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Vou botar aqui, por exemplo, alguém. Fala, Kennedy. Ô, mano, tá passando alguma apresentação na tela ou não? Opa, perdão. Valeu. Me desculpa, vou voltar aqui. Voltar aqui, peço perdão. Era para ter falado antes aí. Desculpa mesmo. Vamos lá. Estão vendo aí agora, né? Show de bola. Tá. Aqui a gente tem o MindMaster, que eu estava falando, que é uma ferramenta que a gente consegue tirar as nossas ideias da cabeça. Tá? Da cabeça. No MindMaster, ele dá vários exemplos vários exemplos organizacionais. O meu está organizado dessa forma, mas eu podia mudar, ele já tem alguns layouts prontos aqui, eu podia mudar a cor, podia mudar tudo. Né? Nesse caso aqui, eu fiz um fluxo de ligação. A partir do momento que eu ligo, a pergunta que eu faço para o cliente, que o cliente responde, que eu respondo para o cliente, e assim vai. Né? Quando a gente tira da cabeça a ideia, a gente abre espaço para ideias novas. Tá? Então, o MindMaster é gratuito. Eu vou voltar aqui para o B2B Leads que eu estava falando. Tá? Essa aqui é a página inicial do B2B Leads, onde a gente coloca aqui os ramos de atuação que a gente quer prospectar. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, padaria também. Pode colocar vários, tá? Cadê? Padaria e confeitaria. E aí, nós colocamos aqui os ramos de atuação e colocamos aqui a região. Vou colocar aqui, por exemplo, a minha região, que é Alagoas. E vou colocar em pesquisar. Quando a gente faz essa pesquisa aqui no B2B, ele deu um resultado aqui de, por exemplo, 8.648 empresas. Isso é muito, e isso está pouquíssimo filtrado. Né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mais um filtro. Eu vou colocar aqui Maceió. Eu vou tirar o filtro Alagoas, vou deixar só Maceió, que é minha cidade. Característica da empresa, eu procuro empresas ativas, eu procuro a natureza jurídica, eu deixo em aberto, o porte eu deixo em aberto, o capital social também, né? Vamos lá, o que mais que eu filtro aqui? Optante pelo MEI, eu não prospecto empresas optantes pelo MEI, porque isso vai contaminar muito a minha lista. Vai vir muita lista, vai vir muito contato frio, contato que naquele momento não é a hora certa da gente ligar para aquele cliente. E aqui, optante pelo simples também eu deixo em aberto. A data de abertura, eu pego empresas de 20, de 25 anos. Então, eu vou ali, por exemplo, boto aqui, ó, 1/1 de 90, e boto até a data de limite para a contratação de um plano de saúde, que é o nosso produto chave aqui, mas esse método de prospecção ele pode ser utilizado para outros produtos. Estou dando o exemplo aqui do plano de saúde, que é o nosso produto principal. Eu boto aqui vou botar do 7 de 2022, porque as empresas elas têm que ter pelo menos 6 meses aí de abertura, tá? Então, eu coloquei os KINAIs, empresas ativas,
empresas não optantes pelo MEI e coloquei um filtro aqui de data de abertura. A gente está aqui com 8.648 resultados. Eu vou pesquisar novamente. Já diminuiu para 336 empresas. Tá? Isso daqui é um processo de qualificação da empresa que a gente vai ligar. De 8.000 caiu para 300, então eu qualifiquei muito mais o meu lead. Por quê? Por que eu fiz isso, né? O trabalho de prospecção ativa é um trabalho maçante, extremamente cansativo e é um trabalho chato de se fazer. É um trabalho chato de se fazer. Uma vez que você pega e liga para pessoas que não são qualificadas o suficiente para adquirir o seu produto, o seu serviço, você vai estar perdendo tempo e você vai estar se cansando à toa. À toa. Então, quando você dá essa qualificada, quando você dá essa filtrada nas empresas que você está querendo prospectar, você vai diminuir muito aí o seu trabalho. Né? Vai ficar muito menos maçante, muito menos cansativo. E a sua chance de conseguir apresentar uma proposta, a sua chance de conseguir agendar uma reunião, ela é maior. Tá? Falando um pouco mais aqui da prospecção ativa, vamos entender aqui o seguinte. Tá? Vamos entender aqui o seguinte. Eu vou pausar um pouco aqui a apresentação e eu vou explicar um pouco a respeito da prospecção ativa, qual é o nosso objetivo ali naquela ligação. Isso aqui vai servir tanto para as pessoas da IBS, da corretora, e também vai servir para pessoas que vão assistir, que vão escutar isso aqui em um momento futuro, talvez para outros produtos e outros serviços. Tá? Você tem que saber qual é o caminho de compra do seu cliente. Nós aqui estamos prospectando empresas para fazer a venda de plano de saúde. Né? Nós nunca vamos conseguir ligar para um cliente, fazer uma prospecção fria, pegar um número desse da lista, ligar e naquele momento já finalizar uma venda. Tá? Já finalizar a venda, já receber ali os documentos e já contratar e já mandar contrato para o cliente assinar e tudo. Isso não funciona. O caminho da venda do plano de saúde é um caminho diferente, onde existe ali uma pesquisa para saber qual categoria de plano vai atender melhor aquele cliente. Depois existe uma apresentação para aquele cliente ou para as pessoas que decidem pela contratação daquele plano, porque isso pode depender de 2 ou mais pessoas. E depois vem uma parte ali de tirar dúvidas, que a gente vai, mais uma vez, alinhando tudo. E depois vem a negociação para a contratação, a assinatura de contrato, tudo. Então, existe um caminho aí. Se a gente vende, por exemplo, vou dar um exemplo mais simples, se a gente vende roupa, vende uma camisa, ou algo de pequeno valor, isso daí é um pouco mais fácil. Né? A nossa ligação ela vai ser um pouco mais curta e pode ser que naquela ligação que você está fazendo, você vá já sair dali com o seu produto vendido, com o seu produto ou com o seu serviço vendido. Então, tratando de plano de saúde, a gente não está buscando vender o produto de cara, a gente está buscando coletar as informações do cliente para que nós possamos ali fazer uma cotação para em um outro momento, nós apresentarmos isso daí para o cliente, tá? E quando chegar nessa parte de outro momento, o que acontece? Antes de conversei com o cliente, peguei os dados do cliente para fazer a cotação, e antes de eu finalizar aquela ligação com o cliente, eu vou falar, olha, hoje de tarde ou amanhã de manhã eu posso agendar uma apresentação com o senhor? Por quê? Eu já preciso sair daquela ligação com um compromisso com aquele cara que eu estou falando, para ele não achar que eu estou ali à toa, querendo gastar o tempo dele e gastar meu tempo. Tá? Então, meu objetivo na ligação, pegar os dados ali para fazer no momento da ligação eu chamo de consultoria, pegar os dados ali para fazer uma consultoria para aquele cliente e já sair dali agendado para fazer essa apresentação. Geralmente, eu tento agendar para próximo. Se eu estou ligando hoje, que é quarta-feira de manhã, eu tento agendar para quinta de tarde ou, no máximo, uma sexta de manhã, uma apresentação para esse cliente. Terminando aqui, são 9h30, 9h27. Terminando aqui, às 10, eu tenho uma apresentação de um cliente que eu prospectei ontem de tarde. Então, ontem de tarde eu já liguei, eu falei com ele e eu já firmei um compromisso com ele para hoje às 10 e esse compromisso já está confirmado. Então, a gente tem que sair sempre da ligação
com esse compromisso, tá? Isso aí é muito importante, porque senão tu vai ficar à toa. E quando você falar com aquele cliente ali, ele vai achar que de repente, pô, sei lá, ele vai ficar te dando barrigada. Se tu não marcou um compromisso com ele, tu vai pegar, vai fazer teu trabalho, vai falar com aquele cara depois, ele vai falar, pô, depois a gente vê, daqui a 2 dias, semana que vem, depois do carnaval, depois da Páscoa, depois das férias das crianças. Enfim, ele vai sempre ficar dando uma desculpa aí. Pode falar aí, Marcos. É isso. Só para reforçar o que você já falou aqui, o objetivo da prospecção é qualificar, né? Não é inicialmente vender. Claro que a gente está fazendo prospecção porque ela é o topo do que a gente chama de funil, né? Então, para você chegar numa venda, você vai ter que prospectar. Essa prospecção, ou ela vem de prospecção ativa, ela vem nas redes sociais, ela vem de uma indicação, mas a prospecção ela precisa acontecer de alguma maneira. E essa maneira que a gente está fazendo de prospecção ativa é a gente indo até o cliente, não é uma prospecção reativa, é uma prospecção ativa, porque eu estou saindo do meu espaço e estou entrando no espaço do cliente, indo atrás dele. É uma prospecção mais difícil? É uma prospecção mais difícil. Porém, é uma das mais lucrativas que a gente tem, porque eu segmento especificamente as empresas que eu quero atender, o porte que eu quero atender, o tamanho que eu quero atender. E quando você faz as outras áreas, as outras partes de prospecção, você não tem esse controle. Exemplo, quando você vai dar um panfleto na rua, você não sabe quem que vai te retornar e se vão te retornar. Quando você faz uma campanha nas redes sociais lá, Facebook, Instagram, Google, você não sabe se é só empresário que vai entrar em contato com você. Então, quando você faz uma publicação um comercial na televisão, você também não sabe se é só empresário que vão te assistir. Mas, nesse caso, a gente prospectando, fazendo uma prospecção ativa, a gente está indo especificamente naquelas pessoas que a gente quer. Que tem uma empresa que pode contratar um plano de saúde, que tem um porte médio, que já tem um tempo de mercado. Então, eu achei muito interessante essa parte da pré-qualificação já na listagem. Porque se abre muito, a gente acaba dando muito tiro. Agora, se você faz um negócio mais seletivo, você começa a ir de forma mais assertiva. Então, nessa parte de prospecção, a minha ideia, o meu objetivo é prospectar. E é qualificar aquele lead, é saber se ele tem plano de saúde, se ele não tem, é saber as idades das pessoas, se ele tem plano de saúde, qual é o plano, qual é o valor, quanto ele está pagando, e tentar descobrir alguma dor. Tentar descobrir alguma dor. Se ele quer melhorar a rede de atendimento, se ele quer reduzir custos, se tem alguma coisa que está faltando. Geralmente, eu nunca peguei assim, uma pessoa que estava 100% satisfeita com o plano de saúde dela. Sempre tem alguma coisa para melhorar, até porque a gente é ser humano. Eu só finalizando, compartilhando essa experiência, eu fui num cliente recente e ele me falou bem assim que o Sírio-Libanês o Albert Einstein era um hospital que para ele era igual o SUS. Aí eu tentando fechar ali o top nacional, né? E já era um produto que ele ia pagar, sei lá, uns 30 mil reais. Aí ele falou, não, o Sírio-Libanês Albert Einstein para mim é que nem o SUS. Eu quero um plano que me atenda lá nos Estados Unidos. Então a gente vai pegar diversos públicos, né, dentro dessa nossa prospecção, que a gente tem que fazer é entender o que o cliente quer. Eu entendi, eu não vou bater cabeça, eu vou oferecer o que ele precisa. Tá? Só dar essa contribuição aqui. Gente, antes de eu continuar aqui com o assunto, eu quero deixar aqui uma coisa bem importante. O Bruno deu um exemplo, e é um exemplo que nos coloca pensando, eu quero chegar nesse ponto. Tá? Ele estava falando aqui que ele estava negociando um cliente que achava pouco o Sírio-Libanês, achava pouco o Albert Einstein. E o que a gente aqui pensa como vendedor? O que nós pensamos? Eu quero alcançar esse cliente. A pergunta de R$1 milhão é: como que eu faço para alcançar? Como que o Brunner fez para alcançar um cliente desse? Isso daí é muito importante, porque isso coloca em xeque a nossa posição ali como vendedor. Em algum momento, a gente olha para o nosso trabalho e vê, pô, eu estou vendendo aqui plano de 1.000, de 800, de 1.200, de 500, e o Bruno está negociando um plano de 10 mil. Será que essa profissão aqui é para mim? Né? Então, a gente sempre, como vendedor, sempre tem aquela dúvida, assim, aquele questionamento interno de, pô,
Será que eu estou fazendo o trabalho certo? Me matando aqui, vendo, sei lá, tenho 10, 15 clientes, chegar no final do mês eu ganho uma comissão pequena, porque meus negócios são muito pequenos, né? Então, essa é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. E qual é a resposta para isso, né? A resposta para isso é muito simples, é continue. Continue. Porque quando a pessoa que alcançou o topo, né, de conseguir alcançar, atender clientes grandes, atender clientes enormes, ela começou ali com clientes pequenos, com clientes de um ticket médio muito baixo, sabe? E aquela engrenagem ali, ela vai rodando. Ela vai rodando. Eu não sei quanto tempo a dona Gilna, o Aloysio, o Hugo e o Kennedy, que são pessoas que estão aqui conosco nessa conferência, estão no mercado, mas eu sei de uma coisa, daqui a um ano, se eles permanecerem, eles vão ver que a engrenagem rodou. A engrenagem rodou. E ele está tendo uma recorrência dos clientes que ele já atendeu, esses clientes estão recomprando, esses clientes estão indicando, e a partir dessas indicações, uma hora vem uma indicação de, poxa, consegui uma indicação de um plano de 7, de 8 mil. Consegui, em 2023, eu consegui 2 clientes desses. Beleza. Esses 2 clientes vão recomprar alguma coisa, algum serviço seu, um produto seu em 2024, eles vão lhe indicar. Então, os 2 desse ano vão ser os 4 do ano que vem. Então, a gente não deve se medir pela régua do outro. Né? Se o Brunner está negociando um cliente de 10 mil, é porque a única coisa que ele fez na vida dele foi vender seguro e foi vender plano de saúde. E ele fez isso tanto que ele alcançou um nível que é o nível onde todo mundo quer alcançar. Onde o peixe está pulando dentro do barco, né? A gente fala muito isso. Então, assim, é paciência. É paciência. Hoje, eu entrei na MBS mais ou menos em julho, agosto de 2021. Eu não tinha nenhum cliente de seguro, eu não tinha nenhum cliente de plano de saúde, eu não tinha nenhum cliente eu tinha alguns clientes de previdência que era o que eu gostava de fazer. Gosto ainda. E hoje eu estou aqui do nada, chega uma mensagem para mim de alguém que eu atendi que me indicou. E aquele mesmo cara que me indicou também está querendo renovar alguma coisa. Também está querendo recotar o próprio plano ou cotar o plano para alguém que ele conhece. Tá? Então, a palavra-chave a frase é não pare, continue. A palavra é continue. Continue. Se parar, a tua reclamação lá na frente que aquilo não era para ti não vai fazer sentido nenhum, porque tu parou. Ninguém lembra do cara que desistiu. Né? Então, continue. Vamos lá. É o segundo lugar? Ninguém lembra do segundo lugar. Ninguém lembra de quem desistiu. E assim, né, eu dou esses exemplos, né, para querer me vangloriar, não. É que realmente são situações que acontecem, né, no dia a dia. Graças a Deus, a gente tem fechado contratos grandes mesmo, contratos one, contratos premium. Mas eu faço isso há 15 anos, né? Eu estou desde os meus 16 anos de idade, eu tenho 30. Então, eu estou na mesma segmentação há bastante tempo e não fui aventurar em nenhuma outra área. É sempre nessa. E aí chega uma hora que a engrenagem começa a rodar, que a gente começa a crescer e, graças a Deus, a gente começa a vender mais. Só que o meu primeiro cliente, o Caio falou aqui, né? O primeiro cliente que eu fechei foi um seguro de automóvel de um cara chamado Heitor. Eu fechei sexta-feira, às 18 horas, ele parcelou o seguro, que era R$ 1.800, em 10 vezes sem juros, na Mitsui. O meu primeiro cliente foi um seguro de automóvel. Então, é isso, é a gente ter constância nas nossas ações, constância de prospecção, não querendo gabar o cara aqui, mas ele é um dos caras mais focados que eu conheço na questão de prospecção, na questão de negociação, de constância. Geralmente eu vejo aqui no escritório, eu vejo em lugares, a pessoa que o cara começa segunda-feira, ele chega às 6h30 da manhã. Às 6h30 da manhã ele faz uma segunda-feira extraordinária. Na terça-feira ele já dá uma diminuída, na quarta ele dá uma diminuída, hoje ele já não vem. Amanhã piorou, sexta-feira piorou. Ou seja, ele fez um dia top e os outros dias fez, e nos outros sequer fez. Aí, nesses casos, é mais difícil a gente acertar o ponteiro. Por quê? Porque a gente não está sendo constante. As redes sociais, elas fazem o seguinte: quando você faz uma campanha, imagina que você coloca um dinheiro no Google, no Facebook, você faz uma campanha só de R$2.000, você tem um resultado. Agora, quando você começa a fazer 2, todos os meses 2.000,
para as redes sociais, ela te coloca nas melhores posições, porque você é uma pessoa constante, você é um cliente constante. Até para a questão de engajamento e de ação, de resultado, de marketing, constância é melhor que motivação. Não adianta você começar, depois desse treinamento, pô, tô com tesão lá em cima, vou começar a ligar, vou começar a prospectar. Aí depois, então é melhor você ser constante, você fazer o seu planejamento. Eu vou fazer 10 ligações todos os dias, você fazer 10 ligações todos os dias, do que você fazer a primeira de 50 e nunca mais fazer nada. Então, ser constante vai abrir muito mais oportunidade do que ser motivado um dia sim e 3 não, um dia sim e 3 não. Exatamente. Exatamente isso. Eu tô abrindo aqui uma lista para a gente organizar aqui umas ideias antes de começar. Eu quero mostrar aqui essa lista. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas ideias. Deixa eu compartilhar aqui a tela aqui por um segundo. Vamos lá. Essa daqui, vou compartilhar aqui. Vamos lá. Essa daqui, ela é a lista gerada pelo site, né, B2B Leads. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Apareceu aí, né? Essa lista aqui, ela vem com as informações que a gente quer. Por exemplo, eu coloquei aqui CNPJ, razão social, sócios, né, que são o nome das pessoas, e também pedi para vir o telefone. Porque senão, se a gente não filtrar isso, vem o porte da empresa, data de abertura, vem self-touch pelo simples, se não é, vem um tanto de informação que a gente não vai precisar nesse momento. Então aqui, ela está um pouco mais enxuta, né, para ficar mais fácil o trabalho, que é só pegar, ligar, imprimir, se quiser imprimir e fazer o que tem que fazer. Só que ontem, eu conversando com o Bruno a respeito disso, ele me deu uma ideia. Ele falou, Caio, se tu pegar essas pessoas que você ligou e pegar o contato dela, pegar o e-mail dessas pessoas e já adicionar numa lista de disparo que a gente vai fazer aqui, a gente consegue manter o relacionamento com aquele cara, né? Mandar nossas informações, mandar nosso conteúdo para aquele cara que você teve o primeiro contato. Então ele vai ficar lembrando de ti ali. Nem que seja para pagar teu e-mail que tu mandou, ele vai ver que tu tá lembrando dele. Na minha próxima lista, já vai constar as informações de e-mail, e os e-mails das pessoas que eu peguei já vão entrar no CRM, que é a ferramenta que a gente vai falar na sequência aqui, e já vai existir uma lista de disparos de e-mails aí para essas pessoas que contrataram e pessoas que não contrataram. Né? Pessoas que não contrataram, a gente tem diversas oportunidades. Manda e-mail falando de reajuste, manda e-mail falando sobre novidades do segmento, mudança de rede, seguros, né, sobre novidades no ramo de seguros. Por exemplo, ontem a gente recebeu uma mensagem, a corretora, né, anteontem, eu acho, em que a Porto Seguro estava baixando o valor do prêmio dos seguros, né? Pô, isso daí é um negócio legal de mandar no e-mail, né? Porto Seguro é uma seguradora que os clientes gostam do nome, sentem segurança. E uma vez que a gente está falando que eles tiveram uma diminuição no prêmio do seguro de automóvel, que foi a mensagem que a gente recebeu, o cliente lá na ponta ele pode sentir a curiosidade de cotar ali uma renovação, de cotar um seguro novo para o automóvel dele. Ali na Porto, lógico que a gente vai mandar ali da Porto as outras seguradoras, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente conseguiu uma porta de entrada, beleza? Bem, vamos lá. Para dar continuidade aqui. Uma vez que a gente pegou a lista, né, ligou, a gente está entrando em contato com essas pessoas, nós temos que dar uma organização para tudo isso. Quando a gente fala de prospecção ativa, dessa parte de ligação, é volume que faz a diferença. É volume, não é tipo, eu vou ligar para 5 pessoas todo dia. Cara, isso não faz nenhum sentido, né? Eu tento fazer 100 ligações todo dia. 100 ligações não significa que eu vou falar com 100 pessoas, tá? Algumas vão ignorar, vão desligar na cara, outras o telefone não funciona, outras o telefone é de uma secretária, já não é mais do sócio proprietário da empresa. Então, tenho que botar um número alto para que eu consiga falar com um número razoável de pessoas ali, tá? Por isso que a gente joga um número lá para cima. 100 pessoas é
100 contatos para se ligar, é um número interessante. Agora sim, o que acontece no meu caso, já estou passando aqui para vocês. Eu me pego muito preso com situações administrativas, né? Às vezes eu ligo para um cliente, que o cliente tem um seguro lá, ou um plano, e eu quero apresentar alguma coisa para aquele cliente, e eu acabo perdendo muito tempo montando uma apresentação, fazendo cotações, pesquisando, perguntando, tentando conseguir desconto, se for seguro, liga para cá, liga para lá. E isso faz com que eu tome muito tempo hábil para ligação, né? Eu poderia estar ligando, mas eu estou aqui tendo que fazer essas cotações, tendo que fazer esse trabalho administrativo. Faz parte, né? Se a gente conseguir um pouco dividir essa função com alguém da equipe, pode ser que o seu trabalho de prospecção ele flua de uma forma melhor, tá? Então, eu não sei em que passo as pessoas que estão aqui e que vão assistir esse treinamento, né, que estão assistindo esse treinamento, eu não sei em que passo as pessoas estão. Mas, assim, começou a ligar, você tem que ter uma ferramenta para auxiliar você nesses contatos que você vai fazer, tá? Essa ferramenta, ela se chama CRM. Tá? O CRM, nós temos aqui vários exemplos, vou mostrar um aqui, gratuito, que eu acho que todo mundo pode usar de forma tranquila, que, no caso do CRM, porque o que acontece, né? Qual é o objetivo? O CRM ele vai lembrar a gente de uma atividade futura com aquele cliente. Vamos supor que eu liguei hoje para o cliente Marcos Brunner, apareceu lá na minha lista, ele falou, Caio, agora eu estou ocupado, tu pode me retornar amanhã às 15 horas? Perfeito. Eu vou lá e coloco no meu CRM. Às vezes você vai ligar, você vai pegar um cliente que você mostrou seu trabalho para ele, o seu trabalho fez sentido para aquele cliente, só que aquele cliente ele tinha acabado de contratar um plano de saúde empresarial e ele estava dentro daquele primeiro ano em que, se ele sair, ele tem uma multa e tudo mais, e faltava 4 meses para acabar aquele primeiro ano. E aí o que você faz? Você anota no seu CRM e o seu CRM ele vai notificar você daqui a 4 meses para você retomar o contato com aquele cliente. Então, o CRM é uma ferramenta que vai te ajudar nesse trabalho de prospecção, e também você pode anotar informações sobre os clientes que você está ligando. Pô, o cliente te deu uma informação importante, você vai anotar onde? Vai colocar no papel? Vai colocar numa agenda? Coloca no CRM. CRM tem aplicativo, CRM tem site, funciona no celular, no tablet, no computador, todo lugar. E está sempre ali disponível, contanto que você tem internet. Na MBS nós utilizamos o funil de vendas, mas eu vou dar um exemplo aqui de um CRM bem legal, e ele tem uma parte que é gratuita. Tá? Eu vou abrir aqui só para mostrar o site bem rápido. Já está compartilhando, né? O CRM é o RD Station, é um CRM bom, caramba, bem bom mesmo. Acredito que seja um dos melhores aí do Brasil. E ele você consegue fazer uma assinatura grátis dele. Não é teste, você consegue fazer uma assinatura grátis mesmo, onde você vai ter ali, deixa eu ver se aparece aqui, a possibilidade grátis dele. Ele tem aqui uma possibilidade gratuita, ó, onde você já tem algumas funções, já integra com o seu WhatsApp e tal, você já consegue deixar algumas mensagens prontas ali para aquele mande automático, enfim, já tem umas ferramentas bem legais, gratuito, para começar, não precisa pagar nada, e o CRM ele é algo de extrema importância, tá? Vamos lá, vamos aqui para a parte que importa mais, que é a nossa parte aqui de ligação, e eu vou voltar aqui para o MindMaster, tá? O que acontece? Isso aqui foi uma coisa que eu fiz, mas assim, não significa que vai funcionar para as pessoas que estão vendo isso daqui. Ao invés de vocês usarem o que está funcionando aqui para mim, eu vou dar a ideia por trás disso, e assim, vocês, com o tempo, vão raciocinando sobre aquilo, vão colocando aquilo no subconsciente de vocês, e pode ser que uma ideia venha no futuro de vocês conseguirem escrever um texto melhor do que esse, um texto mais assertivo, que vai ter uma conversão melhor, tá? Para todo contato que eu ligo, eu primeiro me apresento, né? Me chamo Caio Pessoa,
sou corretor de seguros e planos de saúde, e o motivo do meu contato é que eu estou com algumas campanhas para a contratação de planos novos e para redução de custos para pessoas que já têm plano, para empresas que já têm plano. Hoje, você e a família, vocês já têm plano de saúde? Aí o cara vai falar sim, não. Tá? Vamos lá. Qual é a ideia aqui? Né? Qual é a ideia aqui? É fazer as perguntas que conduzam o cliente para a resposta que eu quero. Tá? Fazer as perguntas que conduzam o cliente para a resposta que eu quero. Porém, a gente tem que ficar um bom tempo aí raciocinando, revirando a nossa cabeça para entender o seguinte: quais são essas perguntas? Como que eu vou conduzir esse cliente para onde eu quero? Uma vez aqui na MBS, nós temos, né, ainda a possibilidade de fazer o Vende-se, que é um curso de vendas do professor Flávio Augusto, junto com o Caio Carneiro, que é um outro vendedor. E nesse curso, o Flávio Augusto ele mostra a sequência de perguntas que ele faz, e essas perguntas, elas conduzem o cliente para a resposta que ele quer. Né? Só que vai funcionar para a gente? Não vai funcionar para a gente. Ele fez essa sequência lá para fazer a venda dos cursos, né, da matrícula do curso de inglês, que é lá o produto que ele vende. Para a gente não vai funcionar. Mas o objetivo é sempre o seguinte: fazer com que o cliente responda o que você quer ouvir, o que você precisa ouvir, na verdade. Então, se vocês prestarem atenção, eu falo a mesma coisa se o cliente falar que ele já tem plano de saúde, e eu falo a mesma coisa quando ele fala que já tem do que quando ele fala que não tem. Eu dou a mesma resposta para ele, porque o que ele vai responder pelo que eu estou falando ali vai ser a mesma coisa, né? Se o cara falar, por exemplo, o cara falando, eu já tenho plano de saúde. Eu pergunto, você está pagando barato no seu plano de saúde? Existe plano de saúde barato? Não existe. Não existe plano de saúde barato. Porém, se eu apresentar para ele algo que vai manter ele no padrão, na categoria do plano que ele tem, e for de menor custo, na cabeça dele, ele vai pensar, pô, eu estou pagando barato. Eu consegui uma economia e eu estou pagando barato. Né? Mas, de fato, não existe plano de barato. Tá? Só que é o seguinte, cara, eu já tenho plano de saúde. Você está pagando barato no plano? O cliente ele tem 1000 formas de te responder isso. Ele pode te responder o seguinte, pô, cara, não existe plano de saúde, ninguém está pagando barato nisso. Plano de saúde é sempre muito caro. Aí eu botei aqui sim, não. Mas ele pode responder, ontem eu fiz essa pergunta para o cliente, você está pagando barato no seu plano? O cliente começou a rir, e com essa pergunta, eu criei uma conexão com o cliente. Né? O cliente já fez uma brincadeira ali, eu fiz uma brincadeira aqui dentro das possibilidades, né? Dentro da intimidade, da abertura que a gente tinha, e aquilo ali fez criar uma conexão com o cliente. Né? Então, pô, Caio, não estou pagando barato não estou pagando barato no plano. Não existe. Não estou pagando barato. Pô, então faz sentido para você manter os médicos, manter os hospitais que você gosta, e ainda pagar menos pelo plano de saúde? O cara vai falar, não faz sentido para mim não, Caio. Pô, perfeito. Se o cara falou que não faz sentido para ti, entenda. Aquele cara, ele está desqualificado. Ele é um lead que não vale a pena tu atender. Provavelmente ele mentiu, tá? Sobre ter um plano ali e baixar o custo. Ele mentiu para ele nem tem a plano, ele tá mentindo. Ou então o cara é ignorante, velho. Pô, não gasta teu tempo com esse cara. Sabe? Pô, o cara tá... Às vezes o cara tá num dia ruim também. Paciência. Mas o cara fala, pô, já tenho plano. Pô, beleza, Brunner, faz sentido, cara, tu manter os médicos que você gosta, a família, os hospitais, e ainda pagar menos no teu plano? Qual que é a história que vai ser atendido? Vai ser atendido no sou adventista. Pô, beleza. Então, eu vou te apresentar um aqui que... Não, eu vou fazer uma consultoria aqui e pode ser que eu consiga Você pague menos, mantenha seu plano nacional e continue sendo atendido no adventista. Vou fazer uma consultoria gratuita aqui para ti, não vou te cobrar nada. Amanhã, sexta-feira, eu vou te retornar o contato às 15 horas. Eu vou te falar assim, pô, Marcos, realmente tu tá pagando um preço ótimo no teu plano. Fiz todas as pesquisas aqui, falei com os colegas e não consegui nada de melhor custo para ti. Tô vindo aqui te passar esse feedback.
Então, não, pô, Marcos, é o seguinte, cara, eu tô achando que a gente tem umas possibilidades aqui, tá? Veja bem, eu fiz uma conta aqui, ó, essa semana passada, eu fiz uma conta, assim, para um cliente, tal, o cliente estava pagando 7.800 e alguns reais no efetivo do Bradesco, enfermaria. Eu apresentei ele seguros Unimed, apartamento de 7.800, ele ia pagar 5.200. 5.200. E aí deu coisa de 25, 30 mil reais por mês, só que esse cara não queria me atender lá no comércio dele. Aí eu liguei para ele, seu Florencio, eu consegui uma economia aqui para o senhor entre 25 a 30 mil reais por ano. Tem como o senhor abrir a porta para mim amanhã de tarde, a hora tal, só para fazer uma apresentação melhor aqui para o senhor? Aqui é muita informação para ele passar no WhatsApp. Pô, como que o cara vai falar que não? O cara escutou que ele pode economizar 30 mil, manter um plano nacional, manter o hospital que ele gosta, o médico, e vai economizar 30 mil? Ainda vai sair da enfermaria para o apartamento? É todo cliente que vai dar certo? Não, não é. Mas dessa forma a gente tem uma chance grande de fazer dar certo. Tá? E Caio, rapidinho Oi. aqui, tu sabe que essa parte aí que tu falou agora é um negócio que eu tenho feito bastante. Mesmo que eu não consiga o custo para o cliente, eu ligo para ele e falo bem assim, você está na melhor condição, ou eu visito ele e falo, você está na melhor condição. E o cara se sente acolhido ali, pô. Geralmente o que eu tenho percebido é que ele fala assim, caramba, ninguém nunca fez isso. Você é o primeiro que faz isso. E aí, você talvez não feche um negócio, Você ganha um mas relacionamento. pode acontecer, mas você ganha um amigo e uma pessoa que vai te indicar. Eu já cheguei com o cliente e falei assim, olha, permaneça no plano de sua saúde, porque o senhor está na melhor condição. Não adianta eu chegar aqui e falar que isso aqui, o senhor está aqui, se o senhor for para cá vai dar carência, se for para cá vai ser rico. Então, o senhor está na melhor condição hoje. O cara ser grato, ele pegou meu cartão e começou a me indicar para um monte de gente. É aquilo que eu sempre falei para todo mundo que está perto de mim, desde quando eu comecei a trabalhar com vendas. Nós aqui vendemos relacionamentos. Relacionamentos. Quando a gente passa um feedback desse para o cliente, pô, seu Marcos, olha, fiz tudo que dava, falei com os colegas aqui da área e tal, para tentar conseguir alguma coisa melhor para o senhor, mas realmente hoje o senhor está sendo muito bem atendido. Você está pagando um preço justo, está com um plano muito bom. Se o senhor quiser economizar, vai existir uma diminuição aí na categoria do seu plano, mas você talvez saia de um plano, enfim, de um plano com uma rede muito boa para uma rede menor, ou venha para um plano regional. Se o senhor quiser economizar. Mas se o senhor quiser manter essa qualidade de plano que o senhor tem, a categoria de plano que o senhor tem, o senhor está sendo bem atendido aí. Melhor o senhor não mexer, porque realmente o senhor está com um preço muito bom. Acabou, gente. Pô, o cara vai gostar de escutar aquilo ali, vai te agradecer, vai salvar teu contato, e quem sabe lá na frente ele não cote alguma outra coisa contigo. A porta ficou aberta. Que custa falar isso para o cliente? Custa nada. Tá? Não custa nada. Então, você está pagando barato no seu plano? Não tô pagando barato. Faz sentido para o senhor manter médico, manter hospitais, ainda pagar menos? O cara vai falar, claro que vai, pô, não estou pagando barato. Sabe? Então, só poderia me passar as idades das pessoas que participam do plano? Pronto, acabou. Só as idades, não precisa de mais nada, não precisa de CPF, de nome completo, não precisa de nenhum dado sensível, nenhum dado importante, precisa das idades. Pronto. Se eu está pagando barato, o cara fala, pô, cara, eu estou pagando barato. Pô, será que eu está pagando barato mesmo, seu Marcos? Faz sentido para o senhor manter os médicos, mesmo papo, manter os médicos, os hospitais que o senhor gosta, a família, ainda pagar menos do que o senhor paga hoje, você está pagando barato? Se a pessoa viu com uma proposta que o senhor pagar menos ainda que o senhor está pagando, pô, vamos ver, né? Vai, enfim, me passe só as idades, por favor, que amanhã às 15 horas eu vou entrar em contato com o senhor, que amanhã às 15 horas eu vou passar aqui. Eu vi que a sua empresa é essa daqui, né? Que eu busco empresas aqui na internet que tem perfil para ser meu cliente. E eu vi que a sua empresa aqui é MBS Seguros, o endereço é esse. Posso dar uma passadinha aí? Coisa rápida, não vou tomar muito seu tempo. Só para ele explicar o plano. Ou para ele passar um feedback. Pronto. Né? Pô, o cara não tem plano de saúde. Beleza, o cara não tem. Se uma consultoria para encontrar um plano com melhor custo-benefício seria importante para você, ou é melhor só ficar dependendo do SUS? Aqui em Maceió, eu falo ficar dependendo da HGE, que é um hospital público aqui que tem, que é horrível. O cara vai falar, pô, não, prefiro ficar dependente do SUS. Beleza, esse cara não tem perfil para ser teu cliente. Tudo bem, seu Marcos, um abraço, tchau. Pô, próximo, nem perde teu tempo, vou discutir com um cara que
prefere isso para ele, para a família, beleza, tudo bem, esse cara não tem perfil para ser teu cliente. O cara vai falar, não, cara, pô, se tu conseguir encontrar uma coisa aí com preço bom, pode ser que a gente converse, beleza, então você pode me passar as idades aqui, das pessoas que vão participar do plano? Pronto, acabou. Conversa é essa. Se aqui das duas, uma, ou o cara vai te dar uma resposta que vai desqualificar ele para ser o teu cliente, ele cada um tem perfil para ser teu cliente, ou ele vai te dar uma resposta que vai qualificar ele para você continuar essa negociação, para você fazer o seu trabalho de consultoria, nossa venda é consultiva, né? Então vai qualificar ele para fazer o seu trabalho de consultoria ali, para você dar continuidade no que você sabe fazer de forma melhor e mais eficiente, até porque você é um vendedor de qualidade. Então, o que eu queria passar um pouquinho é as ferramentas, a forma da gente conseguir os contatos. Talvez alguém aí tenha conseguido algum insight na sua cabeça escutando o que eu falei, escutando o que o Brunner falou. E o mais importante a respeito de como eu vou falar com o cliente, não é utilizar o que eu fiz, é simplesmente saber as perguntas certas para que aquele cliente responda o que você precisa ouvir. Tá? O que você precisa ouvir. É fazer o caminho dele ali, para te falar o que precisa. Acabou. Se tu ligar perdido pro cara, sem um método, simplesmente perguntando, o senhor já tem plano de saúde hoje? Ah, tem, tá bom, tchau. Pô, o cara que tem plano de saúde, ele já tem uma venda feita. Ele já sabe a necessidade que é ter um plano de saúde. Ele já sabe que o plano de saúde custa um pouco caro, tal, e o que ele puder reduzir ali vai ser importante para ele, até para ele conseguir manter o plano de saúde dele. Então, se pegar uma lista dessa de contatos, ou até mesmo pegar um lead de campanha, que já é um lead mais quente, um lead mais interessado, e ligar para esse cara sem um método, tu tá desperdiçando teu tempo, teu dinheiro, e o mais importante de tudo, né? Quando a gente fala de um lead de campanha, por exemplo, tu tá desperdiçando a oportunidade que tu tá tendo ali, porque aquele cara, ele tem algum interesse, já que ele deixou o contato dele lá. E tá gastando o nosso orçamento também. E tá consumindo o orçamento da campanha ali, que é paga, né? Então, o método, ele é importante, né? O método, ele é muito importante. Não pode ser uma ligação vazia, aleatória. Ah, eu vou ligar para perguntar o que esse cara quer. Pô, melhor não ligar. Passa para quem sabe fazer a ligação e divide a conexão com aquela pessoa. Porque se tu vai ligar para saber o que o cara quer, o que o cara tá buscando, pô, não dá, tem que ter um método. Manda para mim que eu faço aqui. A gente faz o 50. Pode mandar aqui. Perfeito, meus amigos. Eu acho que o que eu tinha para falar era isso, e tomara que isso tenha somado pelo menos um pouco aí na intelectualidade de quem está assistindo isso daqui, de quem vai assistir no futuro, e que pelo menos um minuto dos 40 que eu falei faça sentido aí, porque às vezes um insight já faz toda a diferença aí no nosso aprendizado. Sabe aquele curso que a gente paga horas, caríssimo por horas de curso, mas o que valeu a pena mesmo foi 2 minutos que o cara falou? Então, que eu tenha conseguido passar esses 2 minutos aqui para valer a pena, né? Que ele já pagou o curso. Show! Alguém quer falar alguma coisa aí? Antes da gente finalizar aqui a gravação. Se bem que eu vou finalizar a gravação para a gente começar os agradecimentos. Tá liberado, é? Pode falar? Tá liberado. Caio, pois é, por exemplo, eu comecei um novo método dentro daquele último curso que o seu Bruno passou lá na corretora, e utilizando essas ferramentas, né? Por exemplo, eu fiz uma campanha de 5 dias que finalizou ontem. Fiz a validação dos e-mails,